Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Na versão revista atualizada diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Na linguagem de hoje diz assim: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Na linguagem contemporânea diz assim: faça sempre o melhor, prepare-se para o pior, então confie no Eterno e você alcançará a vitória. Então veja só, esse provérbio está quer levar nós a uma reflexão sobre a dinâmica, essa dinâmica entre o esforço humano e as intervenções de Deus na nossa vida. Principalmente nos períodos que nós temos grandes desafios a vencer, né? E momentos de conflito. Quando ele diz assim: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, esse provérbio quer mostrar que a nossa preparação, nós temos que dar importância à nossa preparação para enfrentar desafios e conflitos da vida, ou seja, enfrentar os desafios da vida. Nós temos que estar preparados. Eu vou contar um exemplo para vocês. Na época que eu fiz CPOR, os irmãos não sabem o que é CPOR, eu vou explicar. CPOR é Centro Preparatório de Oficiais da Reserva do Exército, chamado de oficiais temporários do Exército Brasileiro. Então, quando eu fiz CPOR aqui em Recife, a gente era preparado para sair aspirante oficial e tenente, né? É um ano de treinamento. E quando chegou 7 de setembro, a gente tinha que marchar, na época era na Conda Boa Vista. E enchia de gente. Isso em 1988. Muita gente. Enchia de gente, era muita gente. Então as pessoas gostavam de ir para o desfile de 7 de setembro. Hoje é na Imbiribeira, né, pastor? É na Imbiribeira. Aí nós passamos quase 3 semanas ensaiando. E a gente marchava muito, não era pouco. Teve um dia que a gente chegou a marchar 2 horas ou mais, direto. Quando você terminava de marchar, as pernas estavam doendo, a batata da perna doía tudo. Por quê? Porque a gente tinha que bater com força no chão. Com o coturno, a gente passava e dizia assim: bate com força que é para o chão tremer. O chão tem que tremer. Resultado, tá certo. E a gente aí marchamos muito mesmo. E fomos para o desfile de 7 de setembro. Chegamos no derby, eu lembro, era 6 horas da manhã. 6 e pouca da manhã, chegávamos no derby, ficávamos lá, todo pronto, arrumado. E o CPOR, dentro do estado de Pernambuco, é considerado tropa de elite. Nós somos a tropa de elite do Exército. Daqueles que estão lá estudando sendo formados, porque nós somos formados para ser oficiais. Então nós temos que ser melhor em tudo. E aí, quando a gente foi para o desfile, nós fomos para o desfile e marchamos. Quando chegou no final da Conda Boa Vista, que é aquela ponte que vai, é Eduardo Coelho, né, que vai para a Avenida Guararapes, terminava ali, a gente passou aquela ponte e terminou o desfile. Quando terminou, a gente ficou olhando um para o outro assim, disse: pai, só isso? Porque a gente marchou tanto, tão longe, a gente marchou, a distância eram tão grandes, por tantos dias, que o que a gente marchou aqui foi tão pouco. E na verdade a gente não marchou pouco, a gente veio do derby marchando. Né? Acho que uns 3 quilômetros. Né? Do derby até a ponte da Guará. Quando chegava ali, antigamente era a Mesbla, que hoje é o shopping da Conda Boa Vista, ali ficava o palanque de autoridades. E o capitão que estava marchando à frente deu o comando para a gente, né, em respeito às autoridades. E passamos. Agora era o seguinte, era pisando no chão com vontade. A gente estava pisando tão forte no chão, que quando a gente passou, o locutor disse: agora está passando o CPOR
e parece que o chão está tremendo. Eu lembro que eu ouvi isso. E eu disse, parece que o chão está tremendo, do garbo, da força, aí começou a enaltecer, né? Aí quando a gente chegou lá, ele disse, vocês ouviram o que foi que o locutor falou? Ouvimos, capitão. Então a gente fez o que a gente devia ter feito. O que é que eu estou trazendo para esse exemplo aqui? Que a gente tem que preparar o cavalo para a batalha, então naquele dia a batalha da gente era marchar, no 7 de setembro, de forma tal que a gente se destacasse e chamasse a atenção, né? De uniformidade, de padronização, de sincronia, né? De força. E a gente passou, marchando. Né? Então a gente tem que preparar o cavalo para a batalha, envolve o quê? Treinamento. Envolve ter o equipamento que a gente tem que passar, a gente passou marchando, estava lá com o coturno, né? Com a roupa que a gente tem que passar, que era uma roupa de gala que a gente usava para desfile. Então, nós temos que nos preparar para os desafios que nós vamos enfrentar. Seja numa batalha real, né? Porque o autor do provérbio está falando num contexto, numa época em que as guerras eram muito comuns. As guerras eram muito comuns. Os homens aqui, eu acho que não passavam de 20, 25 anos de idade. Porque a projeção que se estima para a época de Roma é que um homem, no máximo, vivia 30 anos. Não vivia mais que isso. Hoje, nossa expectativa de vida já está beirando os 72 anos, 75 anos. E nessa época que devia ser bem menos, né? As pessoas morriam muito jovens. E o sábio está aqui, nós não sabemos a idade dele, podia ter 40 anos, podia ter 50 anos, mas já estava vivendo bastante, em vista da média das pessoas. Então, seja no campo de batalha literal, ou seja nas outras áreas da vida, ou seja, nas batalhas da vida, nós temos que preparar o cavalo para o dia da batalha. E o cavalo era um animal utilizado para dar velocidade, né, no deslocamento. Então, treinemos os animais, preparemos ele, alimentemos bem ele para o dia da batalha. Mas ele diz que há um detalhe. Tudo bem que você vai preparar, se você vai criar todas as condições favoráveis para você poder ir para a batalha e enfrentar os desafios, mas ele diz que a vitória vem do Senhor. O que significa aqui? Significa que existe a atividade humana envolvida e há também a intervenção humana. Esse esforço humano e intervenção de Deus está o tempo todo interagindo um com o outro. Ele quer levar a gente a pensar nisso. Que também nós temos que nos esforçar. Deus intervém, mas é preciso o seu esforço. Vocês lembram que quando Deus chamou Moisés para comandar o povo e libertar o povo, Moisés começou a dizer que não tinha condições. Senhor, o Senhor chamou a pessoa errada. Ele disse, não chamei. Não chamei a pessoa errada. E olha que Moisés já estava com 80 anos, viu? Moisés já estava com 80. 40 anos viveu no Egito como rei, como na realeza, vamos dizer assim, né? Na casa de Faraó, e 40 anos fugindo porque ele matou um egípcio e ia ser morto. E aí fugiu e foi viver 40 anos e constituiu família. Né? E aí Deus aparece para Moisés e diz, olha, eu tenho um trabalho para você fazer. Moisés disse, não tem condições. Disse até assim que tem a língua pesada. E é estranho ele dizer que ele não era de boa dicção, que ele não falava bem, né? Porque ele foi treinado na casa de Faraó, versado em vários conhecimentos. Moisés conhecia de astronomia, de astrologia, de astronomia, conhecia matemática, conhecia a arte do diálogo, né?
A sabedoria, ele conhecia da sabedoria egípcia. Sabia da mitologia, tem um conhecimento de religião egípcia muito profundo. Mas Deus chamou. Ele estava ocupado, mas Deus chamou. Então, ele diz, prepare-se para o dia que vai chegar. Aí Moisés disse que não tem condições, ele disse, tem. Ele disse, vou mostrar a você quem sou eu. E você não me conhece, mas eu sou o Deus dos teus antepassados. Bote a mão dentro da tua roupa. Aí ele botou, tire a mão. Quando ele tirou a mão, estava leprosa. Só a mão estava leprosa. Ele deve ter se assustado. Disse, agora coloca a mão de novo. Colocou a mão de novo. E quando tirou a mão estava boa novamente. Então Deus manifestou sobrenaturalmente para ele, para mostrar para ele que ele não estava lidando com qualquer um. Disse, eu tenho o poder de fazer isso, eu tenho o poder de fazer muito mais coisas. Então, você fica tranquilo que a minha parte eu vou fazer, a tua parte é me obedecer e tu se esforçar para fazer a tua parte. E aí Deus agiu na vida de Moisés. Né? E deu o resultado que deu, que Moisés interfere na vida da gente hoje ainda, meus irmãos. Vocês já pararam para imaginar. Muito dos princípios que estão no nosso direito remontam aos 10 mandamentos. O direito à vida está lá no 10 mandamentos. Não matarás. Artigo 121, não matar. Aliás, matar alguém. Matar alguém. Se você matar alguém, você vai ter uma pena para pagar. Invadir a propriedade do outro. Está lá. O indivíduo tem o direito de se defender. A Bíblia diz lá, num dos mandamentos, não cobice nada do próximo, nem a mulher, nem o carro, nem o jumento, nem a casa, nada. Não cobice. E temos outros mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Aí você diz assim, mas está na lei? Não está na lei escrito, mas moralmente no coração das pessoas está. Eu não conheço uma família que acha que o filho que diz de respeito a um pai e a mãe está certo. Não conheço. Então o que acontece? Aquilo que Moisés escreveu por intervenção de Deus, e foi propagado, e foi falado para o povo, foram outros princípios, estão ainda defendendo a vida da gente hoje. Certo? Então ele reconhece que apesar dos esforços humanos, o poder supremo de Deus está sobre todas as circunstâncias. A pessoa reconhece que apesar do seu esforço e preparativo, a verdadeira vitória só vai ser determinada pela vontade e pela intervenção de Deus. Se Deus estiver a meu favor, eu vou vencer. Se Deus não estiver a favor, eu não vou. Porque Ele não quer aquilo para mim. Ele quer o melhor. Deus sempre quer o melhor do homem. Ele quer não só para a vida do homem, como extrair do homem o melhor. Extrair o melhor do homem. Então, o indivíduo que prepara-se para a vida, ele tem que entender que ele também depende da intervenção de Deus para alcançar sucesso. Então vejam só, o que é que a gente aprende com esse provérbio? A gente aprende que é preciso ser diligente, ou seja, ser cuidadoso, meticuloso, se preparar. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se preparar, a gente tem que planejar o que ele vai fazer. Porque quando aparecerem os desafios, você vai estar pronto para enfrentar. E Deus vai poder agir de tal sorte que o melhor possa acontecer. Porque veja só, Deus só pode agir para
dentro daquilo que você está se propondo a fazer, algumas condições têm que existir pelo seu esforço próprio, para que Deus haja. Para que Deus possa agir. Então, independente dos nossos esforços, o autor de Provérbios está dizendo que Deus está no controle e a vontade dele vai prevalecer. Ah, mas se a vontade dele vai prevalecer, porque eu vou fazer o esforço? Porque essa vontade só vai surgir se você se esforçar para que ela possa aparecer. Você vai ter que se esforçar e aí você vai ver a vontade de Deus com ela. Ela está ali para se revelar para você, mas você tem que se esforçar para que ela possa acontecer e ela possa ser visível. O que é que Hebreus diz sobre a fé? A fé é aquilo que me dá condição de ver o invisível. De ver o invisível. Eu não consigo perceber, está diante dos meus olhos, mas eu não consigo perceber. Então é nessa hora que o meu esforço, a minha vontade de agir para que isso possa tornar-se visível na minha vida. Então, é preciso entender que, independentemente dos nossos esforços, a sua vontade vai prevalecer e ele vai estar no controle. Então, a gente está observando que há um processo de cooperação, né, irmão Juvenal? Há um processo de cooperação. Dessa intervenção de Deus e dos nossos esforços. Eu preciso me esforçar. Eu preciso me dedicar. Eu preciso labutar, trabalhar, me esforçar para que no processo da vida a vontade de Deus vá surgindo na minha frente. Vai se mostrando. Muitas vezes você vai levar anos para ver a vontade de Deus. Muitas vezes você nem vai perceber a vontade de Deus naquele momento, vai perceber depois. Vai perceber depois. Embora a gente faça plano, a gente tem que reconhecer que é preciso confiar na providência de Deus. É preciso confiar na providência de Deus. Então é importante que a gente se prepare, que a gente também reconheça a soberania de Deus sobre as circunstâncias. Que embora a gente se esforce, que a gente se prepare para enfrentar os desafios da nossa vida, a verdadeira vitória vem a partir de Deus. A melhor das vitórias. Você pode obter as suas vitórias, mas a verdadeira vitória vem de Deus. Então, nós temos que estar prontos para, quando Deus começar a intervir, e Ele só vai intervir dependendo do nosso esforço. É interessante isso, né, irmão Ivanão? Você tem que se esforçar. Sabe por quê? É quando a gente vai dar valor para o que a gente conquistou. Seria muito fácil a gente ficar sentado esperando Deus agir e fazendo tudo para a gente. Não, Deus quer o seu esforço. Quer ver se você está onde está o seu coração. Então, devemos convidar Deus a participar da nossa vida em todas as situações, confiar nele e buscar sua orientação. E aí a gente vai obter vitória quando a gente também se esforça para isso.